Antes de receber as oferendas, o altar é devidamente preparado com um rito muito simples. Simples, mas ele é pleno de significado. Um rito com a finalidade de preparar o altar para receber as oferendas da igreja e também receber as oferendas dos celebrantes, que é o pão, o vinho e a água. Nessa lexio litúrgica, nós vamos refletir sobre a preparação do altar no rito das oferendas. O rito é simples. No altar totalmente limpo, estende-se o corporal para receber as ofertas da igreja e a oferta dos celebrantes. O rito da preparação do altar é realizado pelo diácono. Na ausência do diácono, é realizado pelo próprio padre. Hoje, a gente vê que em algumas comunidades o rito está sendo realizado por ministros, por seminaristas, religiosas e até mesmo por coroinhas. Trata-se de uma atribuição indevida, que é fruto talvez do desconhecimento bíblico da função sacerdotal de preparar o altar, onde será oferecido o sacrifício. A Bíblia atribui ao sacerdote que oferecerá o sacrifício a responsabilidade de preparar o altar, como na sugestiva passagem de Elias confrontando-se com os sacerdotes de Baal. No Evangelho, Jesus carrega sua cruz. É um gesto que é compreendido também como preparação do altar, onde oferece a sua vida em sacrifício. Algumas citações apenas para lembrar que a preparação do altar não é um simples gesto funcional, mas é um gesto sacramental e ele é fundamentado biblicamente. Quando isso não é feito, o significado do rito ele é destruído e torna-se meramente funcional. Isso acontece quase sempre por não se compreender ou então não se conhecer o significado do rito, melhor dizendo. O que dizer então quando o altar é preparado pelo sacristão antes da missa? Do ponto de vista comunicativo, um modo de valorizar o rito é realizando-o antes da procissão das ofertas. O diácono, então o padre, recebe dos ministros ou então dos coroinhas o corporal e estende o corporal sobre o altar. E depois desce até a nave para receber os dons oferecidos pela Assembleia. Assim se deveria proceder, pelo menos nas missas dominicais. Em algumas celebrações especiais, como por exemplo na missa do mandato, que é celebrada na Quinta-feira Santa, na missa do Domingo de Páscoa, nas missas de Primeira Comunhão, pode-se deixar o altar com uma toalha simples no início da missa e prepará-lo de modo mais completo, digamos assim, estendendo uma toalha mais bonita sobre o altar e depois sobre a toalha colocar o corporal. O corporal que na antiguidade fazia a função de toalha do altar. Outro modo de valorizar o rito da preparação do altar, além de estender o corporal, é colocando as velas nas laterais do altar. E no tempo permitido, colocando flores aos pés do altar ou então ao lado do altar. Esta é uma atividade que compete sim aos ministros, aos coroinhas ou então a outros celebrantes. Ainda do ponto de vista comunicativo, são gestos indicativos da valorização do espaço que compõe o altar e principalmente que indica a importância dos dons colocados sobre o altar. Depois que estiver preparado, então sim realizar a procissão das oferendas. Ou seja, comunica-se que o espaço está devidamente preparado para receber as oferendas. Esse costume de realizar os ritos simultaneamente, como preparar o altar durante a procissão das oferendas, é um jeito de amontoar ritos e daí esconde o significado dos mesmos. É um claro exemplo de ruído na comunicação litúrgica. Se faz tudo ao mesmo tempo. Enquanto acontece a procissão, lá se está preparando o altar, se faz uma canção,
Isso aí é um amontoado de mensagens que não valoriza o altar como local onde vai receber as oferendas da igreja, as oferendas do povo. A preparação do altar, eu volto a repetir, é um rito simples, mas é um rito importante para indicar a passagem de um espaço celebrativo para um outro espaço celebrativo. É a passagem da mesa da palavra para uma outra mesa, a mesa eucarística. Ora, isso acontece por meio da preparação da outra mesa, a preparação do altar. Nesta preparação do altar, além dos elementos citados, coloca-se também o cálice sobre o altar, uma vez que o cálice nunca é levado na procissão das oferendas. Em resumo, eu gostaria de pedir uma vez mais, ou então para concluir, vamos lembrar e reforçar que se trata de um rito simples, um rito de passagem de uma mesa para outra, que marca igualmente a passagem de uma liturgia para outra liturgia. Ou seja, marca a passagem da liturgia da palavra para a liturgia eucarística. Um rito simples, que vale a pena ser valorizado para ressaltar e distinguir as duas mesas que alimentam os celebrantes na celebração da missa, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.